Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesse vídeo eu resolvo a questão B4 da BFEP de 2025 e aproveito para explicar um pouco sobre como funciona a visão humana, tá bom? Então a questão fala o seguinte: a oftalmologia é uma especialidade médica que trata da saúde dos olhos e da visão, relacionando-se com a física no mecanismo de funcionamento dos olhos e na correção dos defeitos da visão, que a gente usa óculos. Digamos que um oftalmologista prescreveu óculos para uma menina com miopia. Então a situação dela aí é a miopia, né? Sobre essa menina, identifica a alternativa correta, né? Então, sem os óculos, as imagens do objeto distante são formadas depois da retina, as lentes dos óculos são convergentes, logo suas bordas são delgadas, são finas. Se o cristalino dessa menina fosse menos convergente, ela poderia não ser míope, e essa menina possui dificuldade em ver nitidamente objetos próximos a ela. Bom, então, para a gente entender um pouco como funciona, né? Vou gastar um tempo aqui explicando sobre o funcionamento da visão humana, né? Então, o primeiro ponto é esse, a estrutura do globo ocular. Então, peguei essa páginazinha aqui do livro, onde tem a córnea, a íris, a pupila, a lente, esse coroide, o humor aquoso, o humor vítreo, os músculos ciliares, a esclerótica, a retina, nervo óptico, e aí vai. E estão todos aqui esquematizados, né? Então aqui é o globo ocular, né? A íris aqui dá a cor dos olhos, né? Aí tem aqui o humor aquoso, o humor vítreo, né? A coroide, a esclerótica, a retina, disco óptico, que é um ponto cego, e o nervo óptico. As coisas que serão mais importantes para nós: o cristalino, que funciona como uma lente, tá bom? Esses músculos ciliares aqui, que eles permitem que você deixe essa lente aqui mais grossa, mais fina. Então, efetivamente, isso ajusta o foco da lente, tá bom? A retina, que é essa parte aqui no fundo do olho, porque precisa que a luz chegue aqui na retina. É na retina que estão os receptores de luz, né? Que vão converter isso no impulso nervoso, que vai para o cérebro pelo nervo óptico. Então, os elementos principais para nós serão o cristalino, esses músculos e a retina. E a ideia é que o cristalino pegue a imagem do objeto, né, e conjuga a imagem aqui no fundo da retina, tá bom? Então isso eu vou comentar melhor aqui, né? Então, comportamento óptico do olho humano. Então, qual é a ideia? A luz, ela vai sofrendo refração quando entra já no olho aqui, nesse humor aquoso, durante o cristalino e durante o humor vítreo também, né? Então, para modelar de modo mais simples, a gente vai fazer o modelo do olho reduzido, né? Então, qual é a ideia? A gente vai imaginar aqui a córnea, né? E todo o efeito de refração obtido pelo humor aquoso, pela cristalino e pelo humor vítreo, todo esse efeito de refração é modelado somente com uma única lente convergente, certo? E aqui no fundo do olho estará a retina, né? Qual é o objetivo? O objetivo é que você tem um objeto aqui, né? Você tem um objeto aqui. Esse objeto, a ele esteja conjugado uma imagem aqui no fundo da retina, tá bom? Essa é a ideia. E em geral, né, para um olho humano adulto, em média, a distância aqui dessa lente ao fundo da retina é de 18,5 mm e a distância dessa lente até a córnea 5,5 mm. Então a gente vai pensar um olho humano funcionando assim, como uma lente convergente que deve gerar imagens, né, projetar as imagens a uma distância fixa, né, uma distância fixa aqui que é no fundo da retina. Então não valerá a pena projetar a imagem aqui ou aqui, tá bom? Tem que ser aqui, no fundo da retina.
tá bom? Que é isso que eu ilustro aqui, né? Então aqui é o funcionamento normal, né? Ou esperado do olho, né? Então qual é a ideia? Você tem aqui um objeto, né? Então aqui é o objeto, a uma distância P da lente. Esse objeto necessariamente precisará conjugar uma imagem a uma distância fixa, P'. E aí lembra, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Esse P' aqui está fixo, é 18,5 milímetros. Como é real, vai ser um valor positivo. Né? Então o que acontece? A depender da distância, entre o objeto e o olho, né? E a lente, a distância focal deve ser alterada. Né? Porque veja, se você trouxer esse objeto aqui, por exemplo, se você trouxer esse objeto aqui para mais longe, então agora a imagem vai ter que ser gerada lá no fundo da retina do mesmo jeito. Então se esse P, por exemplo, aumenta, esse F tem que aumentar também. Aqui veja assim, o P aumentando, o lado direito diminui. O lado direito diminuindo, o lado esquerdo diminui. O lado esquerdo diminuindo, a distância focal deve aumentar. Então, esse foco, né, moral da história, esse F, né, F deve ser ajustável conforme o objeto esteja mais longe ou mais perto. E aí que entram aqueles músculos lá do início. Né? Como era o nome deles? Músculos ciliares. É aí que entram os músculos ciliares. Eles é que vão ajustar o foco da lente. Tá bom? Esse é o comportamento usual do olho. Tá bom? Aqui eu comento a ideia de ponto próximo e o ponto infinito, né? Qual é a ideia? O ponto próximo é a menor distância que consegue enxergar, né? Em que consegue enxergar. Então ali você meio que aperta os olhos e enxerga bem. Né? Para um adulto, uma situação média, né, um valor médio é esses 25 centímetros. Então, em geral, antes de 25 centímetros a gente não enxerga bem. Né? Então, o objetivo é que essa lente projete uma imagem de um objeto a 25 centímetros aqui no fundo da retina. E esse pelinho está fixo. Tá bom? E então você meio que ali aperta o olho tal para enxergar bem de perto. Né? E a ideia é que o olho, se um objeto estiver muito longe, seja um objeto no infinito, projeta a imagem também no fundo da retina. Então aqui qual é a ideia? Isso com o cristalino relaxado. Né? Então esse aqui com o cristalino relaxado, um objeto no infinito deve ter imagem na retina. Então qual é a ideia? Com o cristalino relaxado, o foco é o tamanho do olho. Que é esse daqui, o foco tem que estar aqui no fundo da retina.
Então esse é o comportamento esperado. E à medida que você vai trazendo o objeto para mais próximo, você vai apertando ali o cristalino para trazer o foco para mais dentro do olho, tá bom? Só que você só consegue fazer isso de modo a focalizar objetos até uma distância mínima. A menor distância que dá para fazer isso, em geral, ali em torno de 25 centímetros, em torno de um palmo a partir do olho, tá bom? Bom, esse é o comportamento esperado, né? E aí, aqui eu vou listar dois defeitos da visão: a miopia e a hipermetropia, né? Então, qual é a questão do olho míope, né? Então, o olho míope, ele tem aqui, o olho era para seguir esse padrão aqui pontilhado e ele é meio que achatado aqui na direção perpendicular ao eixo óptico. E ele vai ficar um pouquinho mais, né, mais longo na outra direção. De modo que, se você tiver um objeto muito longe, ele vai ser focalizado antes da retina, certo? Então o foco está antes da retina. Agora, de perto, né? Pronto, então o que acontece? O ponto remoto do míope, ele não vai ser no infinito. Ele vai ser no lugar aqui mais perto. Então, até essa distância aqui, o míope enxerga bem. Tá bom? Dessa distância para lá, o míope não enxerga bem. Então, se o objeto estiver aqui, o míope vai enxergar bem. Que o olho vai conseguir, né, focalizar no fundo da retina. Agora, se o objeto estiver aqui mais longe, se o objeto estiver aqui mais longe, ele não vai conseguir focalizar bem no fundo da retina, tá bom? Então o míope ele enxerga bem de perto, ele enxerga até uma distância máxima, ele enxerga bem de perto e daí para frente ele não enxerga mais. Quer dizer, enxerga, mas não nitidamente, né? E aí para corrigir a miopia, tem que fazer o quê? Tem que trazer o foco mais para longe, né? Mais para o fundo. Então tem que ter uma lente divergente, tá bom? Então tem que ter aqui uma lente divergente para corrigir a miopia. Então aqui o que acontece. Aqui representa uma lente divergente que vai fazer com que objetos muito longe, né, no infinito, então raios que venham paralelo, eles vão ser refratados como se viessem do foco. Basta se ajustar o foco para ser o ponto próximo. Perdão, ponto remoto. Ou seja, para ser aquela máxima distância que o cara enxerga. Por exemplo, se o cara enxerga bem até 2 metros, então imagina que fosse 2 metros. Então basta você colocar uma lente com o foco de 2 metros. Daria, sei lá, meio grau, né? Só que meio grau negativo porque a lente é divergente. Então esse objeto no infinito, né, por essa lente, teria uma imagem aqui no ponto remoto. E aí o cara conseguiria enxergar bem, tá bom? Então a miopia corrige-se assim, tá bom? Um outro problema comum da divisão é a hipermetropia, né? Então a hipermetropia é meio que o contrário. O olho, que era para seguir esse padrão aqui, ele é um pouco achatado na direção do eixo óptico e um pouco mais comprido na direção perpendicular. E aí com isso, um objeto muito longe, ele vai causar uma imagem fora da retina. Então o foco estará aqui e não aqui, tá bom? Agora, isso é o que se esperava, né, com o olho relaxado. Então, para tentar compensar isso, se a pessoa olhar com os músculos contraídos, ele consegue conjugar a imagem na retina, tá bom? Então, o mesmo objeto no infinito, só que agora com os músculos contraídos, ele consegue conjugar a imagem na retina. Porque com os músculos contraídos, a lente vai ficar mais convergente e vai trazer o foco daqui para cá, tá bom?
Então, o que ocorre? A ideia é que a pessoa olhasse longe com o olho relaxado. Mas para olhar longe, tem que estar com o olho, né, com os músculos contraídos. Então, para corrigir a hipermetropia, ou seja, para corrigir a hipermetropia, a gente precisa, para corrigir a hipermetropia, a gente precisa diminuir essa distância focal do sistema e, portanto, a gente precisa de uma lente convergente, tá bom? Então aqui representa o olho com hipermetropia corrigida. Aqui é a nossa lente convergente. E aí com isso, a correção é feita, né? Porque vai evitar isso, a pessoa vai conseguir ver um objeto longe sem precisar contrair os olhos, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Pronto, então o objetivo é esse. O ponto próximo do hipermétrope está a uma distância maior do que 25 centímetros. Então de muito perto ele não vê bem, tá bom? Ele vê bem de longe, mas de muito perto ele não vê muito bem. Então a gente precisa aumentar o foco e com isso a gente precisa usar uma lente convergente, tá bom? Bom, com isso a gente pode voltar agora para a questão B4 e resolvê-la, né? Então, a menina tem miopia. Então, a miopia corrige com lente divergente, né? Então, a gente precisa... Então, por que é com a lente divergente? Você tem aqui o globo ocular, né? Tá aqui o cristalino. E a imagem vai ser formada aqui, antes da retina. Aí você precisa botar aqui uma lente divergente. Você precisa botar aqui uma lente divergente para que a imagem agora seja projetada lá no fundo do olho, tá bom? Sem os óculos, as imagens de objetos distantes são formadas depois da retina, não, formada antes da retina. Então, esse aqui está errado. As lentes dos óculos são convergentes, não, tem que ser divergentes. Se o cristalino dessa menina fosse menos convergente, ela poderia não ser míope. De fato, porque veja, se o cristalino fosse menos convergente, o foco estaria mais para trás. Então ela poderia não ser míope. Então esse é o item certo. Essa menina possui dificuldade de ver nitidamente objetos próximo a ela. Não. A dificuldade é de enxergar longe. Tá bom? Na miopia, a dificuldade é de enxergar longe. Na hipermetropia, a dificuldade é enxergar perto. Então é o item C. Tá bom? O item C. Só conferindo o gabarito, deixa eu abrir aqui. Então, questão 4, nível item C. Tá bom? Então é isso daí.